Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 40 de 2022. Hoje é 29 de setembro de 2022. São 14 horas. A reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 39/2022. Eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo ou alguma consideração. Aprovada, presidente. Aprovado, presidente. De minha parte também, aprovado, presidente. Muito obrigado. Também aprovo. Portanto, a ata de número 39/2022 está aprovada. Temos uma matéria agora, que é a análise do processo de número 0009-383900/22-4, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo de imediato a palavra para o nosso conselheiro Algir Lorenzon, para que ele possa, então, apresentar o seu relatório. Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente eu quero cumprimentar Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimentar a todos que participam desta sessão. Eu estou vendo na tela que está presente nesta sessão o doutor Fernando Variani. E saúdo Sua Excelência e só quero saber, eminente presidente, se o doutor Variani vai participar da sessão na condição vai fazer, vai utilizar o tempo? Na realidade, nós temos aqui a previsão de que sim, que o senhor Fernando Variani vai, então, fazer uma manifestação. Perfeito. Então, mais uma vez, eu cumprimento o doutor Variani e a todos os que estão participando desta sessão, mais uma vez eu digo que eu estou encaminhando meus cumprimentos. Quero, inicialmente, presidente, dizer que este processo demandou um esforço muito grande de todas as equipes deste tribunal, desta agência. Nesta agência, eu pude, e nos outros processos que eu tenho tido a satisfação de examinar, eu tenho visto o que é o grau de competência, a capacidade e seriedade com que as nossas equipes da AGERGS estão trabalhando. E por isso, então, quero dizer que até ainda hoje pela manhã, fazendo as revisões todas, juntamente com os meus colegas, conselheiro Alexandre e conselheiro Mangion, nós tivemos pequenas alterações, cada um examinando o conteúdo inteiro do processo, com as nossas equipes técnicas da AGERGS, e ainda ali pela manhã nós verificamos que havíamos concluído o exame desse processo, que demandou bastante tempo, como eu disse, e muito esforço. Daí, então, eu faço daqui os meus cumprimentos a todos os que participaram do exame desse processo, que trabalharam neste processo. Vou fazer a leitura, então, eminente presidente, do conteúdo do relatório deste processo, que já teve seu número designado por Vossa Excelência e do que se trata. É o reajuste do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Do relatório. O presente expediente trata de reajuste de tarifas aprovado pelo Conselho de Tráfego do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, para o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso. Em 17 de maio de 2022, a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, FETERNS, e a Associação Rio Grandense de Transporte Intermunicipal, RTI, apresentam ao DAER solicitação de reajuste referente à data base de 1º de junho para as linhas de longo curso e suburbanas do interior. A Diretoria de Transportes Rodoviários do DAER apresenta a metodologia de cálculo utilizada conforme estabelecido pela AGERGS, através de cesta de índices. Foi empregada a variação dos índices inflacionários no período de março de 2021 a março de 2022, totalizando o percentual de 20,41% para a vigência na data base 1º de junho.
Considerando o reajuste tarifário extraordinário aprovado pelo Conselho de Tráfego do DAER, através da decisão 11.239/22, e homologado pelo Conselho Superior da AGERGS, através da resolução homologatória número 369/22, no valor de 7,33% para as tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Longo Curso e Suburbano do Interior, com vigência em 14 de abril de 2022, e desprezando a defasagem temporal até o presente momento, conclui por um percentual de 12,19% a ser aplicado sobre os coeficientes tarifários vigentes. A conselheira relatora do processo no DAER observa que foi criado um grupo de trabalho pelo governo do Estado que, juntamente com a Casa Civil, buscou formas de atenuar os impactos e reflexos causados pela pandemia Covid-19. Em 1º de setembro de 2022, o Conselho de Tráfego do DAER decide, por unanimidade de votos, pela aplicação de 5% de aumento sobre os coeficientes tarifários vigentes neste momento, e o restante do percentual em dezembro do corrente ano, inclusive sobre as demais taxas, como taxa de manutenção, taxas no serviço de venda de passagens, que seriam as vendas de passagem integrada, volta e prosseguimento, aquisição de bilhetes de passagem pela internet, tarifa de embarque para as linhas interestaduais e internacionais, e tabela de prêmios para o seguro facultativo. A partir de 15 de setembro, deverá ser implantado o percentual acumulado, que seria 5% mais 7,33%, já implantado em abril do presente ano, sobre o despacho de encomenda, acompanhando as atualizações das praças de pedágio. Em 2 de setembro de 2022, a Secretaria de Logística e Transportes, atendendo solicitação do DAER, encaminha à AGERGS o processo PROA, número 22/0435-0014499, dígito 4, para análise e homologação do reajuste. Em 9 de setembro, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS emite a informação número 115/2022 da Diretoria de Tarifas, apresentando as seguintes considerações e conclusões. Aspas. A data do reajuste é 1º de junho, mas como houve uma antecipação do reajuste das tarifas em abril de 7,33%, recomendamos que pelo menos seja incorporado o reajuste à defasagem de 1,5 mês, período correspondente à antecipação, pela diferença de 12,19% menos os 7,33%, ou seja, 4,86% de defasagem e também 2 meses a recomposição integral de 12,19%, descontando 1,5 mês de antecipação de 7,33%. Dessa forma, o reajuste total a vigorar a partir de 15 de setembro seria de 12,19%, mais 2,43% de defasagem temporal líquida, totalizando 14,62%. Repito, totalizando 14,62%. Com vistas a diminuir a intensidade de um impacto negativo na procura e oferta das operações, recomendamos que o DAER, em conjunto com as operadoras do serviço, avalie a implementação de tabelas tarifárias promocionais com descontos aos usuários, podendo ser o limite de desconto ou reajuste aprovado pelo DAER. Fecho aspas. Ao final, apresenta o quadro com os coeficientes tarifários calculados. Em 12 de setembro, a Diretoria-Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação. Em 21 de setembro, a Diretoria de Tarifas anexa ao processo a informação número 122/2022 da Diretoria de Tarifas, retificando a informação anterior.
indica que, aspas, o reajuste total é de 20,41%. E no atraso a contar de 1º de junho, temos que descontar os 7,33% dos 20,41% e não dos 12,19%. E fecha aspas. Assim, o reajuste correto a vigorar a partir de 15 de setembro seria de 12,19%, mais 3,73% de defasagem temporal líquida, totalizando 15,92%. E prossegue. Como até o momento não foi homologado o reajuste e a previsão é de deliberação pelo Conselho Superior em 29 de setembro, acrescentamos 15 dias de atraso. Assim, o índice final de reajuste deverá ter a recomposição de 12,19% vezes 4 menos 7,33%, vezes 1,5% pelo período de 8 meses até maio de 2023. Desta forma, o reajuste a vigorar a partir de 1º de outubro será de 12,19%, mais 4,72% de reposição temporal líquida, totalizando 16,91%. Assim, este é o relatório, eminente presidente. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Dando prosseguimento, eu passo, então, a palavra para o senhor Fernando Variani, que pelo prazo de até 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, conselheiro Algir. Boa tarde. Boa tarde aos demais conselheiros. Na pessoa de Vossa Excelência, conselheiro relator, eu quero cumprimentar todos os conselheiros e as conselheiras, os técnicos da agência também, que têm se dedicado e feito esforço aí e atendido, na medida do possível, o apelo do setor para que dê agilidade na tramitação dos processos. Estivemos reunidos em audiência com Sua Excelência o Presidente recentemente, fazendo este apelo da agilidade em razão da crise, porque passa o setor. Lá discutimos bastante sobre isso, nos ponderou a dificuldade legal de suprimir rotinas, e a gente compreende, muito embora entendamos e devamos levar o conhecimento, que já é de todos os senhores, da necessidade e da dramaticidade que o setor vivencia com o seu agravamento severo no período da pandemia. Eu, em palavras breves, quero dizer que observei também com muita atenção o trabalho da diretoria técnica e estamos plenamente de acordo com o encaminhamento do que a nota técnica trouxe ao nosso conhecimento. Quero dizer que a cesta de índice implantada desde que veio a discussão de cálculo de tarifa para a agência ajudou também muito na celeridade dos cálculos. Então, quero mais externar aqui, né, mais uma vez, o drama que vive o setor, mas também agradecer o empenho da agência e a agilidade do Conselho em também pautar e trazer a julgamento este processo. Então, estamos aqui dizendo que estamos de pleno acordo com
com o índice encontrado de 16,91 a ser implantado em 1º de outubro, e, não obstante, tenha o governo do Estado, através do Conselho, deliberado que, em princípio, implantaria apenas 5% a partir de 15 de setembro, que não foi possível. Então, estou compreendendo que em 1º de outubro devamos conseguir implantar esta reposição. E fica o apelo aqui que talvez o Conselho delibere sobre a integralidade dos 16,91 e que, como já recomendado, vejo no relatório, apele ao governo do Estado que implante a sua totalidade e autorize, eventualmente, que se opere com desconto no período, para que não tenhamos que, de novo, lá em dezembro, recalcular tudo e voltar para a agência para, quem sabe, tratar de defasagem temporal que vai acabar se implantado lá em dezembro uma parte do índice acontecendo. Então, fica aqui o apelo a Vossa Excelência que, no voto, se recomende a implantação da integralidade do índice e também que seja estendido o reflexo do reajuste para as demais tarifas, né? A repercussão nas encomendas, para que as rodoviárias também não sejam penalizadas e não suportem também este prejuízo neste período até a sua implantação. Era isso, senhor presidente, era isso, senhor conselheiro, e eu aproveitaria para fazer um apelo a Vossas Excelências. Eu sei que a área técnica está muito empenhada, mas fica aqui o apelo que não só a área técnica, mas assim que a área técnica concluir, o Conselho, tenho certeza que o fará como está fazendo nesse processo, dará a agilidade aos processos tarifários dos aglomerados urbanos, que lá a situação ela não é só dramática, ela é um pouco mais dramática do que o longo curso. Então, fica aqui o apelo para que a Agergs continue mobilizada em alcançar a conclusão desses expedientes com a maior brevidade possível. Muito obrigado e desculpa pelo alongado. Agradeço a todos. Muito obrigado, senhor Mariani. Devolvo a palavra, então, para o conselheiro Algir Lorenzon, para que ele possa, então, apresentar as justificativas de seu voto. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu cumprimento o doutor Mariani, digo da satisfação, mais uma vez, de tê-lo trabalhando junto à Agergs. Repito, tantas foram as vezes que Sua Excelência trabalhou quando eu integrava os quadros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e Sua Excelência sempre com essa certeza da segurança do seu trabalho, enfim, as manifestações precisas que faz, e agora, em representação destas entidades, mais uma vez, trabalha junto à Agergs. Eu quero dizer, eminente presidente, que me parece que esta manifestação feita pelo Dr. Mariani, ela se encontra já analisada no conjunto deste processo que estamos examinando. Vou, então, presidente, dando continuidade, falar sobre a fundamentação. Então, da fundamentação. Compete à Agergs, por força da Lei Estadual 10.931 de 1997, e com base na legislação e princípios que regem a delegação dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, assegurar a adequada prestação dos serviços, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Compete ainda à Agergs buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, bem como fixar, reajustar
revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. Dispõe o referido documento legal que a atividade reguladora da AGERGS será exercida, dentre outras, na área de transportes intermunicipais de passageiros. Cabe referir que o Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal ainda atua de forma precária, sem a existência do devido processo licitatório, como determinado pela Constituição Federal, em seu artigo 175, que impõe a licitação para concessão e permissão de serviços públicos, cuja disciplina é dada pela Lei Federal 8987 de 1995. O contrato, formalizado após regular processo licitatório, gera segurança para os usuários, poder concedente e para os próprios delegatários dos serviços, para a defesa de seus direitos e prerrogativas. Entretanto, essa realidade não afasta a incidência do ordenamento jurídico sobre os serviços, de modo que se deve observar as estipulações que determinam a utilização de instrumentos para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, em especial a Lei 8987/95, a Lei Estadual 14.834/2016 e a Lei Estadual 10.931/97. Relativamente ao quesito de competência, a Lei Estadual 14.834 de 2016 dispõe sobre os estudos tarifários. Diz a referida lei no seu artigo 6º: o órgão gestor do Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso será o DAER, sob a supervisão da Secretaria dos Transportes, ao qual incumbirá, Aí vamos ao inciso quarto. Inciso 4º. Realizar estudos tendo em vista a composição e a revisão das tarifas. E no seu artigo 26, a lei prevê: o preço das passagens será calculado pelo órgão gestor, consideradas as extensões das linhas e seções e os coeficientes tarifários quilométricos constantes dos contratos de concessão. E o parágrafo 1º deste artigo 26 diz: os coeficientes tarifários quilométricos serão reajustados anualmente em sua data base, após cálculo do órgão gestor, aprovação do Conselho de Tráfego e homologação pela AGERGS, sendo consideradas as variações dos preços dos insumos e a planilha tarifária anexada ao contrato da concessão. Conforme relatado, o poder concedente, atendendo demanda das empresas autorizatárias, calculou a variação dos índices inflacionários no período de março de 2021 a março de 2022, resultando no percentual de 20,41% para a vigência na data base, 1º de junho. Considerando o percentual de 7,33% já implementado em 14 de abril de 2022, conclui por um percentual de 12,19% a ser aplicado sobre os coeficientes vigentes. Ao final, conforme decisão número 11.243/22 do Conselho de Tráfego do DAER, deliberou, pela aplicação de 5% de aumento sobre os coeficientes tarifários vigentes e o restante do percentual em dezembro do corrente ano, Para o despacho de encomendas, decide pela implantação do percentual acumulado de 5% mais 7,33% a partir de 15 de setembro. Cabe recordar que o Conselho Superior da AGERGS aprovou a Resolução Normativa 62/2021, fixando a data de 1º de junho para os reposicionamentos tarifários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Visto que, mediante a Resolução Homologatória 369/22, de 11 de abril de 2022, foi antecipado o percentual de 7,33% nas tarifas vigentes. A presente decisão visa complementar o reajuste tarifário anual previsto. Diante do exposto,
tendo em vista que o voto que embasa a decisão do Conselho de Tráfego refere-se ao grupo de trabalho já constituído para atenuar os impactos do presente reajuste e a fim de evitar eventuais descompassos decorrentes dos cálculos de atrasos temporais, estou, nesse momento, eminente presidente, votando. Posso encaminhar o meu voto, presidente? Por favor. Posso fazê-lo agora? Deve, por favor. Então, estou votando por 1. Homologar o reajuste de 12,19% para as tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Longo Curso e Suburbano do Interior, referenciado na data base de 1º de junho de 2022. 2. Aprovar a aplicação do reajuste de 5% sobre os coeficientes tarifários vigentes, a contar de 1º de outubro de 2022. 3. Aprovar a aplicação da implantação do percentual acumulado de 5%, mais 7,33% para o serviço de despacho de encomendas. 4. Determinar o encaminhamento pelo DAER à AGERGS, no prazo de 10 dias, das tabelas com o cálculo das tarifas praticadas por linha, para fins de homologação. E 5. Determinar que a diferença do índice de reajuste resultando dos itens 1 e 2 desta decisão, a ser aplicada em dezembro de 2022, com ajustes de antecipação e defasagem temporais, seja calculada pelo DAER e encaminhada para a homologação da AGERGS 30 dias antes de sua implementação. E este é, então, eminente presidente, senhores conselheiros, o meu voto. Obrigado, conselheiro Algir Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, conselheiro revisor do processo. Senhor presidente, me permite uma questão de fato? Pois não? Me ficou a dúvida, doutor Algir, porque o índice apurado pela área técnica já considera a defasagem temporal de 4,72, totalizando 16,91. Vossa Excelência está optando pelo índice de 12,19 sem a defasagem, seria isso? Eu não sei se Vossa Excelência compreendeu o inteiro teor do voto. No primeiro, que homologa os 12,19% para as tarifas, referenciado na data base de 1º de junho. Se o 2 aplica 5% sobre os coeficientes tarifários vigentes a contar de 1º de outubro de 2022. 1º de outubro de 2022. Esse é o item 2. O 3 trata dos despachos de encomenda, aqueles percentuais acumulados. O 4 trata dos prazos para encaminhamento dos cálculos das tarifas praticadas por linha. E o 5º, que eu entendo que neste 5º está aqui consubstanciado aquela manifestação, o conteúdo daquela manifestação que Vossa Excelência fez, determinando que a diferença do índice de reajuste resultando dos itens 1 e 2 desta decisão, a ser aplicada em dezembro de 2022, com ajustes de antecipação e defasagem temporais. Aí serão calculados pelo DAER e encaminhados para homologação até 30 dias, ou 30 dias antes da sua implementação. Creio que agora Vossa Excelência compreendeu que está inserido nesse voto. Sim, compreendi, eminente relator, ficará, porque temos o cálculo aqui, os números já feitos pela área técnica, ficará a encargo do DAER fazer a atualização das defasagens temporais. Compreendi. Perfeito. Tá, obrigado. É exatamente isso. Perfeitamente. Perfeito. Ok. Passo a palavra, então, de novo, ao conselheiro Porce. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Porce. Bom, passamos então agora para a etapa do debate.
Pergunto para o conselheiro Mangeon se tem alguma consideração. Não, presidente. Obrigado. Eu só gostaria de rapidamente fazer dentro deste espaço, fazer um breve comentário, que eu acho que até inclusive foi levantado pelo senhor Variani, que trata da questão desses parcelamentos, que obviamente o poder concedente está dentro da atribuição dele fazer, mas acho que como agência nós temos que pelo menos lembrar realmente, e eu estou fazendo isso, não necessariamente isso talvez conste na ata, mas aí é uma preocupação pessoal minha, de quando a gente represa índices ou represa valores e etc., eles não desaparecem, eles voltam logo ali na frente, né? Então, isso não é bom para a regulação, isso não é bom para o setor, isso não é bom para uma previsibilidade, né? Então, eu só alerto, no caso, ao poder concedente, né, no caso, ao governo, que esse tipo de atitude ele pode levar a um descontrole, vamos dizer, que em algum momento se manifesta de forma bem mais intensa, né? Além de gerar, eventualmente, problemas em paralelo aí a essas questões. Então, eu quero colocar a minha posição pessoal em relação a não conceder reajustes por este ou aquele motivo. Acho que é muito complicado e não é desejável para a regulação, para a previsibilidade, que é algo essencial numa relação de estabilidade, vamos dizer assim, entre os prestadores de serviço e o Estado. Bom, mas dito isso, e eu devolvo, então, agora a palavra para o conselheiro Gil Lorenzon, para que possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Está confirmado, presidente, o voto já proferido. Perfeito, muito obrigado. Conselheiro Porce. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Mangeon. Acompanhe o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item, deliberações. Nós temos aqui que deliberar a respeito de uma homologação do termo aditivo ao contrato de concessão da estação rodoviária de Santiago para reclassificação de primeira para segunda categoria. Eu pediria, se possível, ao nosso diretor-geral, diretor Francisco, se pudesse, então, fazer um breve relato desta questão e também do próximo item, que também é um item de uma homologação do termo aditivo ao contrato de concessão da estação de Garibaldi, para reclassificação de terceira para a quarta categoria. Por favor, diretor Francisco. Presidente, me permite, eu vou me ausentar da sessão, se não... Pois Obrigado. não, obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor Variani. Boa tarde a todos. Presidente, então, itens 3.1 e 3.2 de deliberações da pauta de hoje. O primeiro tratando sobre a homologação do termo aditivo ao contrato de concessão da estação rodoviária do município de Santiago, sendo para reclassificação, de primeira para segunda categoria. O processo é o número 000-922-3900/22-6. E relato em conjunto com o processo de homologação do termo aditivo ao contrato de concessão da estação rodoviária do município de Garibaldi, que foi objeto de reclassificação de terceira para quarta categoria, com processo SEI número 000-923-3900/22-9. Em ambos os processos, a matéria foi submetida à análise das áreas técnicas para as três diretorias, diretoria jurídica, de tarifas e de qualidade dos serviços, cujas manifestações foram no sentido de recomendar a homologação por parte do Conselho Superior. Ressaltamos apenas a recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos para que o DAER tome as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato. Assim, senhor presidente, nos termos da deliberação 28 de 2022,
submetemos, então, a vossas senhorias para deliberação a respeito da homologação dos 2 termos aditivos. Ok. Muito obrigado, diretor Francisco. Pergunto aos senhores conselheiros se estão todos confortáveis, todos de acordo para homologarmos? Sim, presidente. Sim, de acordo. Voto pela Obrigado. homologação dos 2 processos. Muito obrigado. Também acompanho também, então, por unanimidade, também os 2 processos estão homologados. Terceiro item, deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 0012743900/21-2, que trata de estabelecimento de metodologia de definição do WACC, Weighted Average Cost of Capital, para as concessões rodoviárias do Rio Grande do Sul. A proposta é do conselheiro relator, conselheiro Alexandre Porce. A ideia é que a consulta pública seja realizada entre 3 e 10 de 2022 a 24/10/2022 e a audiência pública seja realizada no dia 24/10/2022, uma segunda-feira, às 14 horas, de forma online. Eu pergunto se o conselheiro Alexandre quer complementar alguma informação. Não, presidente, apenas frisar mesmo que é necessário fazer essa consulta pública e audiência, né, para discutir aí com os órgãos e agentes interessados sobre a proposta de metodologia. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Então, estão todos de acordo, senhores conselheiros? Aprovado, presidente. Conselheiro Lorenzon, está sem som. Tem som agora? Sim, agora sim, Agora agora sim. sim. Sim, estou aprovando, presidente. Ok, muito obrigado, também aprovo, portanto, está deliberado. E, por fim, deliberar a respeito do pedido de dilação de prazo para envio de contribuições à consulta pública de número 05/2022, referente ao processo de número 0004963900/21-0, que trata de proposta de apuração e distribuição de ganhos de produtividade da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon. A proposta é que seja o período inicial de 5 de setembro, desculpe, isso era o que foi, né? De 5 de setembro de 2022 a 26/9/2022, e a nova proposta seria que haveria uma prorrogação até o dia 16/10/2022. É isto, conselheiro Algir? Presidente, permite, Vossa Excelência, eu faço brevemente um histórico do que ocorreu. Conforme programado, amplamente divulgado, realizamos a audiência pública na data aprazada, com a presença de todos aqueles interessados, cumprindo rigorosamente os horários e o tempo concedido a cada uma das partes, e analisar. Quero, inclusive, nesse sentido, dizer, presidente, que houve a participação plena, autorizada e competente de todos os setores desta casa, da AGERGS, inicialmente pela manifestação do ouvidor Eduardo Mesquita, depois do parecer técnico da AGERGS através da diretoria de tarifas, com o Daír Gonçalves. Não houve manifestação por parte do poder concedente, que seria o Executivo Municipal de Uruguaiana, que não esteve presente, mas houve a participação muito intensa, diga-se de passagem, da representação da BRK, com advogados e com dirigentes, diretores da empresa. Houve a manifestação também de órgãos de usuários, foi a participação da ADECOM, através do senhor
senhor Antônio João Celino Hermos, não me faço. Não, presidente da Associação da ADECOM, mas quem participou foi, enfim, outro representante que manifestou até por mais de 15 minutos. Bem, então, quero me parecer que a audiência pública ocorreu com toda a normalidade e com o que prevê os dispositivos legais. No decorrer da audiência pública, eu li uma manifestação feita no expediente encaminhado a Vossa Excelência em 23 de setembro pelo senhor Ícaro Melo Dugaich, de Operações da BRK, onde ele fazia uma exposição e, ao final, ele também requeria, dizendo que, apesar dos esforços realizados pela concessionária, não foi possível, naquela data, concluir os estudos inerentes à matéria, especialmente pelo fato de envolver análises técnicas complexas de cunho regulatório, econômico e financeiro. Bem, tive que fazer a análise desta situação exposta nesse expediente pelo representante da BRK, mas no conteúdo da sua manifestação, em determinado momento, ele coloca o seguinte: por todo o exposto, a BRK requer dilação de prazo até 16 de outubro de 2022 para envio das contribuições à consulta pública. E aí que eu analiso, senhor presidente, destaquei, sem prejuízo de realização da audiência pública no dia 26 de nove de 2022. Entendi, então, que a manifestação deles era nesse sentido, que a audiência pública, eles concordavam com a data, com tudo aquilo. Quando ele estava fazendo a manifestação pessoal, na sessão, na audiência pública, ele fez um requerimento diferente. Ele estava entendendo, deu a entender, que ele estava postulando a não realização da audiência pública no dia 26, com o que eu contestei e disse a ele, olha, nós estamos fazendo a audiência pública exatamente conforme programado, com todas as previsões legais, mais ainda porque está exposto no expediente de Vossa Excelência que não haveria prejuízo de realização da audiência pública no dia 26. Dito isto, presidente, eu entendo que está exatamente... É legal todo o procedimento até aqui realizado, como é legal também o pedido que eles estão fazendo, e eu não me oponho. Quer me parecer, agora temos que submeter à consideração do Conselho, porque eu disse na ocasião que aquela postulação dele eu não poderia resolver de imediato. Por quê? Porque a decisão daquelas datas anteriores tinha sido do Conselho, e caberia, então, ao Conselho manter, prorrogar, não prorrogar, e não seria, então, de meu alvite, naquela ocasião, decidir. Está nas mãos de Vossa Excelência agora, então, presidente, colocar para que este Conselho decida. Perfeito. Não sei se eu me fiz entender, eu fiz, enfim. Não, claro, não, ficou bem estou claro. Estou rememorando os fatos aqui, de repente eu posso ter me perdido num ou outro detalhe. Peço não, mas ficou bem claro. Ficou bem claro, conselheiro Lorenzon, tá. Sim, com certeza. Tá. Bom, eu pergunto aos demais conselheiros se tem alguma consideração. Na verdade, eu tenho uma pequena dúvida só, né, se me permitirem, a minha dúvida só ocorre é o seguinte: como o prazo já está finalizado, se a forma de prorrogação de algo que já está concluído é possível. É uma dúvida que, como engenheiro, eu a trago, tá? Como encerrou, na minha visão, encerrou, se não é... Como é que se define isso, né, na realidade, esta prorrogação? Porque para prorrogar teria que estar em validade, ou não? É uma dúvida que eu tenho. Eu jogo essa dúvida para o Conselho. Manjon? Olha, presidente, uma situação que eu pessoalmente não conheço. Qual é a na posição verdade, da agência? Na verdade, a gente não pode prorrogar o que já está encerrado, mas nada impede que a gente dê um novo prazo para que eles possam se manifestar. Aí não seria um novo prazo até o dia 16, né? Presidente, porque, na verdade, o Manjon, uma certa razão, né? O conselheiro Manjon está colocando uma questão, e agora eu me dou conta do seguinte: já está concluído o trabalho.
não é? O trabalho está concluído. Se houver a prorrogação, tem que se reabrir os trabalhos. Uhum. Nós não sabemos o que a BRK vai apresentar. O que ela apresentar, eu imagino que teria que ser novamente submetido a todos aqueles participantes. Como é que eles vão... Por exemplo, a representação da ADECOM, né? A ADECOM, que é a denominação, ela fez um trabalho em relação daquilo que existia até aquele momento. O que é que vai ser agora encaminhado pela BRK? Em primeiro lugar, teríamos que analisar as nossas equipes técnicas e depois, quem sabe, submeter a todos aqueles que participaram daquela sessão da audiência pública. É o que eu estou imaginando, porque é reabrir o processo. Quer me parecer que estamos, assim, reabrindo o processo. E reabrindo o processo para evitar nulidades, as partes todas devem tomar conhecimento. Imagino, né, presidente? Uhum. Essa era a minha dúvida, assim, porque se a gente for verificar, de fato, né, nós tivemos, então, dos dias 5 até o dia 26. Nós estamos falando de 21 dias. Mas Exato. todo o prazo de quando foi informado e definido a ata da reunião do Conselho, que definiu este prazo e que, por certeza, teremos uma quantidade de dias bastante razoável aí, né? Muito razoável, Eu muito confesso... razoável, né? Bom, eu confesso que fico, eu não consigo entender porque a companhia não conseguiu, nesse período, se manifestar a respeito de algo que é absolutamente relevante para ela, assim como para o mercado como um todo, né? Então, enfim, eu não sei, mas... Até porque, presidente, até porque, diria assim, a grosso modo, se a moda pega, né? Não, aí nós De vamos ter que repente... fazer isso toda vez. Não, e eu consigo também, né, conselheiro Lorenzon, muitas vezes assim, ó, a companhia tem que estar preparada para isso. Isso faz parte da competência e da eficiência dela, né? E No se dia a não o dia da empresa. fez, se não o fez, ou foi porque não quis, ou por um desses dois itens que não foram preenchidos, que eu mencionei antes da plenitude. Competência e, enfim, ou fez uma opção. Então, talvez, assim, olhando, num primeiro momento, eu diria que teve tempo suficiente para que ela se pronunciasse. E se não o fez, foi, ou, insisto, ou por incompetência ou por decisão de não fazê-lo. Porque se fosse de alguém que não tivesse informações nem os meios para tanto, né? E aí, no caso, ainda foi mencionada a participação desculpe, me fugiu o nome agora, mas do pessoal que é muito ativo, diga-se de passagem, né, conselheiro Lorenzon, lá dos usuários, lá de Uruguaiana. Muito ativo, é Muito verdade. ativos, todas as coisas estão sempre presentes. Presentes, Pode atuantes. concordar ou não com as... Mas, enfim, eles são muito presentes, muito ativos, e eles se manifestaram. Mas, na verdade, como o senhor está dizendo, ainda teríamos que abrir todo um procedimento para que ele pudesse ouvir e que, por questão de equidade, teríamos que submeter para que os demais agentes do mercado também pudessem se manifestar. Então, eu acho bem complicado isso, mas, enfim. Aquilo que nós dissemos, nós examinamos o que estava nos autos. Agora, se Exato. for acrescentado alguma coisa mais aos autos, tem que ser reaberto para todas as partes. Isso né, princípio de direito, digamos. Eu estou aqui sem a experiência na Argélios, até pedindo a colaboração dos mais experimentados aqui, é a minha visão, uma visão que eu trago de outra atividade que eu tinha no tribunal era essa. Concluído o processo, é agora. Entrou em exame, concluídas todas as etapas, todos tiveram todas as condições de participar. Defesa, acusação, etc., área técnica, pareceres, né? Tudo. Encerrou. Agora, se vai reabrir, tem que reabrir para todos. Né? Claro. E aí, como eu disse anteriormente, a moda pega. De repente, nós temos... por favor, a empresa tem que estar preparada. A empresa, o dia a dia dela é esse. Dia a dia dela é estar preparado. Mas eles fizeram, na ocasião, uma boa sustentação. Aliás, com advogados experimentados, famosos, olha, do escritório, só vou dizer, um dos representantes era do escritório do Dr. Marçal Justa em Filho.
Então, imagino que, e parece que esse escritório é que mantém o trabalho técnico de representação da empresa em todo o Brasil. Mas é uma postulação que cabe a nós examinarmos, ao Conselho examinar. Eu poderia trazer uma posição pessoal, na ocasião, dizendo isso que eu estou dizendo aqui agora, mas não podia fazê-lo, por quê? Porque a decisão sobre tudo que tinha acontecido tinha sido do Conselho. Então, na ocasião, eu deixei bem claro, vou levar ao Conselho. E por isso que eu estou, então, está encaminhado na pauta de hoje esse assunto, presidente. Se Vossa Excelência, perguntasse a mim, relator, que atuou em todo esse processo, junto com as nossas equipes técnicas, mas a sua posição como relator, qual seria? Pela experiência, não da GERGS, mas pela experiência em processos, eu diria que a fase está concluída. Está concluída. Por mim, eu diria sim, está concluído. Não teríamos que reabrir prazo nenhum. Ou, se reabrir, na maioria, eu vou me submeter, claro, à decisão da maioria, de Vossa Excelência. Eu me submeto, se a maioria decidir, só que fica bem esclarecido que, se tal ocorrer, nós teremos que reabrir todos os procedimentos. É a minha visão, presidente. Salvo melhor. Perfeito. Não, obrigado, conselheiro. E diga-se de passagem, eu compartilho a sua visão. Acho que se nós abrirmos esse precedente, nós vamos, por questão de equidade, por questão de que nós temos que ter um procedimento único, independente de quem esteja solicitando, né? Nós vamos ter que fazer isso para todos os players, inclusive para os usuários e para todo mundo. Então, acho que me parece que não foi por falta de tempo. O tempo não foi escasso, pelo contrário. E é esse o procedimento que nós temos adotado, até onde sei, para todos. Por favor, conselheiro Alexandre. É bem breve, o Francisco levantou a mão antes, mas a preocupação realmente é quanto aos nossos procedimentos. Nesses prazos estabelecidos, foi dado, né, a oportunidade para todos, né, os interessados participar dentro do que está no regramento. E se a gente abre, de fato, esse precedente, né, agora é um agente solicitando uma ampliação de prazos. Pode também ter um outro no mesmo processo solicitando depois. E como é que a gente vai proceder, então? Né? Numa situação de recorrência, a gente, né, estaria comprometendo o fluxo aí de andamento dos trabalhos, sem considerar as implicações sobre as outras áreas onde a gente tem consulta e audiência pública. Então, eu acho que é preocupante mesmo abrir este precedente. Obrigado. Desculpe, Francisco, tinha pedido a palavra e eu não tinha visto. Por favor. Não há qualquer problema, presidente. Só para, no intuito de auxiliá-los, um comentário a respeito do processo em si. Provavelmente em função de que ficou muito bem esclarecido por ocasião da audiência pública pelo conselheiro relator, conselheiro Lorenzon, de que não era possível uma definição com relação à solicitação da companhia, eles protocolaram ainda na segunda-feira à noite as suas contribuições através de e-mail, e que daí então foi para o protocolo, leva algum tempo para ser juntado e hoje já está disponível dentro do processo. A BRK Ambiental protocolou, portanto, via e-mail no dia 26 ainda as suas contribuições ao processo. Não, perfeito. Então já está formalizado dentro dos prazos a contribuição. Então me parece que fica até só corrobora aí tudo que a própria companhia já se manifestou dentro da norma que nós tínhamos, né? É isso, né? Conselheiro Manjon, algum comentário? Sobre o prazo, não. Eu tenho um comentário posterior sobre o assunto. Tá bem. Então já pode... Bom, então faz depois ou quer fazer agora? Se ele se encaixa Posso fazer agora. Por favor, presidente, então. Conselheiros, nesses 4 anos que eu estive como membro desse conselho, eu participei de várias consultas e audiências públicas, e eu entendo que seria conveniente, se o conselho entender,
fazer uma adequação no procedimento de consulta e audiência pública. Que a minha sugestão é que a audiência pública não venha a ser realizada no último dia da consulta, do prazo de consulta, porque o nosso regulamento diz que a audiência tem que ser feita dentro do prazo né, consulta, né? Então, que ela venha a ser feita antes de terminar a consulta, né? Aliás, o procedimento diz que é feito no fim da consulta, né? Então, o que eu sugiro é que a audiência pública seja realizada uns 5 ou 7 dias antes de terminar o prazo da consulta pública, porque daí as pessoas participam da audiência pública, todas as partes se manifestam e ainda tem um prazo de uma semana para as pessoas fazerem contribuições complementares baseado no que foi ouvido na audiência pública, porque às vezes vem contribuições interessantes, né? E as pessoas não têm mais tempo hábil para fazer contribuições por escrito. Então, a minha sugestão é, se houver esse entendimento, né, é que se estude a possibilidade de fazer uma adequação no regulamento de consulta e audiência pública, permitindo que a audiência pública seja alguns dias antes do término da consulta. Uhum. Não vejo problema, presidente. É uma ideia, Sim. Acho que a gente pode considerar isso aí. Vamos dar uma trabalhadinha dessa sugestão aí, conselheiro Manjón. Para a próxima, implementarmos para as próximas, né? Eu acho que temos que trabalhar o regimento, né? Tem que mudar o regulamento das consultas e audiência pública, é uma resolução. Isso aí. Tá, então vamos dar uma atenção específica para isso o mais breve possível. Mas então eu volto agora então para a nossa deliberação aí em relação a prorrogar ou não, tá? E aí eu peço então agora a nossa, pelo que eu já senti do conselheiro Lorenzon, corroborado pelos conselheiros Porce e Manjón, e eu também, que seria mais na linha de que não o fizéssemos, né? Não se prorrogasse. Mas eu consulto agora, então, os senhores conselheiros para que formalmente a gente possa, então, deliberar se a gente prorroga ou não. Com base em tudo que foi explanado agora há pouco, eu voto pela não prorrogação. Perfeito. Eu acompanho também o mesmo voto pela não prorrogação. Perfeito. Conselheiro Lorenzon. Eu já também manifestei, esse é o meu entendimento, presidente. Com toda a fundamentação feita, o meu entendimento é esse. Perfeito. E o meu também. Então, por unanimidade, o Conselho decide pela não prorrogação. Seria, então, o indeferimento do pedido, né, presidente? O indeferimento da solicitação. Perfeito. Próximo item. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Próximo item, comunicações. Então, a primeira, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno, foi redistribuído, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 000327-3900/22-0, que trata da primeira revisão ordinária da tarifa da rodovia RSC 287, concessionária Rota de Santa Maria S.A., em virtude do pedido de reconsideração apresentado. O novo conselheiro é o conselheiro relator Algir Lorenzon. Próxima comunicação é informar que está pautada para o dia 4/10/2022 a sessão de número 41/2022, a análise do processo de número 0013013900/21-0, que trata de transferência do termo de autorização de prestação de serviços da Estação Rodoviária de São Francisco de Paula. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Por fim, informar que foram distribuídos
ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos. Processo de número 0008163900/20-0, que trata de pedido de ressarcimento da empresa Jarzinski Elétrica Limitada dos valores pagos a maior devido a suposto erro na aplicação da alíquota de ICMS nas faturas de energia elétrica pela CE Distribuidora. Conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Também o processo de número 0007233900/20-6, que trata de pedido de ressarcimento da empresa Irmãos Sanques Limitada de valores pagos a maior devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica pela companhia CED. Conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Processo de número 0007243900/20-9, que trata de pedido de ressarcimento da empresa Davi Indústria de Comércio Limitada, ME, de valores pagos a maior devido à alíquota do ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica pela RGE Sul. Conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E, por fim, o processo de número 0003923900/20-3, que trata de pedido de ressarcimento das empresas AR Feijó Eireli ME e Alimentos by Aura Limitada ME, de valores pagos a maior devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica pela companhia CED. Conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. E, por fim, já passando para assuntos gerais, eu já de imediato tomo a liberdade, senhores conselheiros, de fazer um registro que eu acho que é muito importante em relação a hoje ser o último dia de uma convivência extremamente agradável, qualificada com o nosso querido conselheiro Luiz Henrique Mangion. Então, hoje é o último dia da gestão de 4 anos do conselheiro Mangion, e eu gostaria, na condição de presidente do conselho, de fazer esse registro do prazer que tive nesse pouco tempo que ainda estou aqui na agência, mas que certamente a casa como um todo, que conhece o conselheiro Mangion de longa data, uma das pessoas que primeiro foi se chegando à nossa casa, desde que foi criada, da competência, do trabalho, do envolvimento, do compromisso que ele tem e teve, e eu sou testemunha desse pouco tempo, e certamente os demais conselheiros que também estão, que chegaram um pouquinho depois de mim, mas que também puderam testemunhar, então, esse trabalho fantástico. Eu insisto em destacando o envolvimento, o compromisso, né, além da dedicação e a competência com que cada processo que o conselheiro Mangion teve a oportunidade de relatar, dos debates, e principalmente do compromisso com a causa da regulação e a causa da razão de ser da nossa agência, que é a estabilidade, a previsibilidade, né? O alto conteúdo técnico do que nós temos que fazer aqui, independente da repercussão que cause isso. Por quê? Porque nós regulamos contratos, regulamos mercados com esta característica fundamental, né? Da alta qualificação profissional, mas fundamentalmente o alto senso de justiça, o alto senso de equilíbrio, que são as palavras-chave da atividade que nós desenvolvemos nesta casa. Então, conselheiro Mangion, em nome do Conselho, em nome da AGERGS, eu gostaria de agradecer a tua participação na história, tanto na história prévia de ser nas várias funções que desempenhasse dentro da casa, como diretor-geral, como diretor, como assessor, enfim, como técnico altamente qualificado, que qualificou esta casa.
né? Temos mais um tempo de convivência antes da aposentadoria, da justa aposentadoria, se Deus quiser, né? Mas na qualidade de conselheiro é que eu gostaria de fazer este agradecimento pela enorme contribuição que tu desse. Eu insisto, não só pela gestão, mas para a causa e para esta casa que vai estar aqui muito depois de que todos nós tenhamos saído. Porque esta razão que é a regulação, ela veio para ficar, ela representa a nova forma de gestão eficiente, competente do Estado brasileiro, né? E eu rezo todos os dias, Banjão, que nós tenhamos o tempo inteiro conselheiros como tu, dirigentes como tu, técnicos como tu, que possam estar, então, dentro e fazendo a gestão da regulação aqui no país. Então, eu sinto muito feliz de ter convivido contigo nesse período, levo um aprendizado também, e acho que é muito importante isso, pessoal, além de técnico, né? E eu agradeço muito, tenho certeza que em nome da casa, e eu abro a palavra agora para os demais conselheiros, e mais alguém que está também participando da sessão queira se manifestar. Mas muito obrigado por tudo e pelo ensinamento e por um momento que eu sou muito grato também desde minha chegada aqui, que eu não vou relatar, mas que tu sabe exatamente do que eu estou falando, né? Em relação à minha participação aqui nesta casa. Muito obrigado por tudo, de coração, e que eu seja muito feliz na tua vida, com a proteção divina, que certamente vai estar sempre contigo. Alexandre Porsche. Muito obrigado. Bom, acho que depois da fala do presidente, até complicado a gente se manifestar, né? Que eu assino embaixo de tudo que foi dito, né? Mas queria registrar também algumas palavras aqui, né? Dessa experiência que foi também da minha parte pessoal muito prazerosa aqui no Conselho, né? Aproximadamente 1 ano e meio integrando esse notório Conselho da agência, né? E uma grata surpresa, né, de poder ter essa oportunidade de interagir, né, dialogar com o conselheiro Mangeon, né? Eu sempre percebi na atuação do Mangeon, né, um comprometimento muito elevado com a causa da regulação, né, e sempre também um papel que eu acho que é muito importante, né, que ele trouxe aqui para o Conselho, em função de toda a experiência e bagagem que ele tem atuando na agência, né, de também funcionar um pouco como um pêndulo aqui no Conselho, né, para nos guiar um pouco, né, quando a gente eventualmente, né, acaba às vezes ponderando um aspecto de um tema em discussão, né, e ele sempre trazendo para a gente a lembrança de outros fatores que são importantes também para que a gente considere, inclusive agora, né, também nesse momento bem próximo do vencimento do mandato dele, a gente teve a oportunidade novamente observar, né, esse padrão da conduta do conselheiro Mangeon aqui no Conselho, com toda a sua experiência de ter essa atuação também, né, que da minha parte foi muito proveitosa aqui como um processo de aprendizagem também. Então, só gostaria de registrar mais uma vez toda a competência aqui da atuação do conselheiro Mangeon e desejar para ele, aí na continuidade dos trabalhos, um maior sucesso e esperar que a gente possa também ter mais oportunidades de interação, de diálogo aí nesses momentos adicionais, nesses próximos anos ainda aqui que eu estarei no âmbito do Conselho, junto com os demais colegas. Então, sucesso, Mangeon. Muito obrigado. Presidente, permite, presidente? Por favor, conselheiro. Presidente, depois de que Vossa Excelência falou, e mais ainda agora com a complementação feita pelo conselheiro Porsche, eu teria poucas condições de me manifestar em relação ao fato de nós estarmos vendo hoje a complementação, a conclusão do trabalho magnífico realizado pelo nosso colega Mangeon. Mas eu, no pouco tempo que eu tenho aqui de atividade na AGERGS, eu já tive condições de ver a capacidade, a inteligência, preparo, a dedicação do conselheiro Mangeon.
tive a honra de ser recebido por Vossa Excelência, presidente, e pelo conselheiro Manjão, que estavam presentes na agência na ocasião em que aportei. Diretora-geral na ocasião era a doutora Estela. Estava presente ainda a nossa diretora administrativa, Natália, né? A Natália. E o Manjão foi meu cicerone, me encaminhando, me apresentando, me mostrando todos os setores da casa, me apresentando as pessoas. Depois disso, no início dos meus trabalhos aqui como conselheiro, tive nele sempre um norte, uma colaboração permanente, presente, até na troca de ideias aqui sentados, tomando um chá, ele um chá, eu um cafezinho, trocando ideias sobre a vida, sobre as condições de trabalho da GERGS, sobre todas as coisas, enfim. E isso, eu devo dizer que passei, nesse momento, a ter um grande amigo, um colega e um grande amigo, a quem eu reconheço e vejo que tem todos os méritos de ter exercido, nas condições que exerceu, o cargo de conselheiro da GERGS e de servidor desta casa há tanto tempo. Eu sei que ele vai continuar colaborando, eu mesmo preciso pedir a ele já que ele continuasse me auxiliando naquilo que eu precisar, e ele disse que está sempre à disposição. E, nesse sentido, então, eu quero agradecer todas as gentilezas, Mangion, e desejar pleno sucesso na sua atividade profissional, qualquer que seja, familiar, pessoal, profissional, enfim, que tenha toda a sorte. Você merece. Então, um grande abraço e o reconhecimento que eu faço de público, Mangion. Eu devo dizer que essa aqui praticamente é a sua casa, né? A sua casa. É a sua casa, eu sei, desde o início, já completados os tempos necessários para a aposentadoria. E aí eu lembrei, e estava escrevendo aqui, não sei se está correto, que eu disse assim, uma vez eu li, as paredes da sua casa devem contar a história de quem você é. Interessante isso, né? Eu não sei quem é o autor, eu li em determinada ocasião, não sei se é bem isso, mas isso reflete mais ou menos o que é a tua atividade nesta casa, Manjão. Um grande abraço. Muito obrigado, conselheiro. Francisco. Presidente, conselheiros, demais participantes, meu especial amigo conselheiro Luiz Henrique Manjão. O presidente Sena costuma dizer, né, que os ciclos são parte integrante e importante da vida das pessoas e das instituições. Então, assim, nesse ciclo que se encerra, eu pedi a palavra porque eu faço questão de deixar minha manifestação no sentido de que fique registrado o meu reconhecimento pelo seu incansável empenho, conselheiro Manjão, em prol da regulação da nossa instituição e do nosso corpo técnico. Nós construímos uma trajetória juntos aí nesses 20 anos que me permitiram ter uma relação privilegiada com Vossa Senhoria e nessa condição de poder testemunhar as incontáveis oportunidades nesse ciclo de 4 anos e que Vossa Senhoria se esforçou ao máximo, sem medir limites para esse esforço, para construir soluções coletivas para os impasses, e foram muitos, para os impasses que surgiram. Então, ao contrário do que pode parecer para quem olha de fora, uma vez uma vez construída essa solução, elas não são simples consensos, não. Elas são, sim, a construção de uma base sólida para o exercício da nossa missão como entes reguladores. Então, eu reitero o meu respeito, conselheiro, meu reconhecimento por Vossa Senhoria e minha gratidão pelo empenho com que se dedicou a essa nossa causa. Nesse ciclo de 4 anos, nos seus 20 anos de colega, e para minha felicidade, no ciclo que se inicia, eu tenho certeza que isso vai se manter. Porque, em nome de toda a equipe da diretoria-geral, eu quero lhe dar as boas-vindas e dizer que nós estamos muito felizes e nos sentimos privilegiados por tê-lo como integrante do nosso time. Por quanto tempo, isso vai depender dos nossos embates e negociações. Eu quero que seja por muito tempo. Felicidades no seu novo ciclo. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Nosso querido Mesquita. Eu não estou te ouvindo, Mesquita. Está sem som. Desculpa. Manjão, uma vez eu dito todas essas palavras dos conselheiros e agora do diretor-geral, Francisco,
eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de te agradecer por todo o empenho que a gente pôde acompanhar, não só nesses últimos 20 anos, especialmente nesses 4 anos de mandato de conselheiro. E como passam rápido esses últimos 20 anos, e em especial esses últimos 4. Eu queria te desejar de todo o coração um, continuar um sucesso, o grande cara que tu é, sempre atento a todos os amigos, todos os colegas, e em especial atento aos desígnios dessa agência, que é a nossa casa, como bem colocou o conselheiro Algero Lorenzon. Muito obrigado por tudo e sucesso e muita saúde. Essa altura é que mais nos importa. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Mais alguma manifestação? Bom, presidente, então eu gostaria de falar, né? Eu gostaria de inicialmente agradecer as palavras elogiosas de todos vocês, né? E dizer que eu me senti muito honrado em trabalhar no Conselho Superior da Gergs com os senhores e com o conselho anterior aos senhores, né? Foi muito bom, muito prazeroso. E trabalhei para contribuir com a independência e autonomia da Gergs, né? Em vários momentos, aqueles que participaram de todas as sessões sabem que em algumas vezes eu tive que fazer alguns movimentos um pouco mais fortes para marcar a nossa autonomia e impedir que viesse a ter intervenções internas nas nossas decisões, né? Muito trabalhei também em prol dos servidores da qual eu faço parte, né? Apesar de nunca ter feito propaganda sobre isso. E muito fui criticado por isso, né? Muitas críticas eu recebi, que as pessoas acham que nada fiz pela instituição, né? Muitas pessoas pensam. Os conselheiros sabem, os diretores sabem o quanto foi difícil, né? A nossa atuação para conseguir algum benefício particular para os servidores, mas eu nunca desisti e sempre lutei e continuarei lutando, como sempre fiz ao longo desses 20 anos que eu estou na Gergs, brigando pela qualificação e pela melhor remuneração dos servidores, né? Eu me sinto muito feliz, né? Porque eu sinto assim que cumpri com o meu dever, né? Da melhor forma que eu pude, né? E sempre procurando fazer sempre melhor, né? Para engrandecimento da nossa instituição, né? Então eu fico muito feliz pelas palavras muito elogiosas que eu recebi aqui. Cheguei a quase chorar de emoção aqui, porque eu sou uma pessoa muito sensível, né? Apesar de não parecer, né? E eu me sinto muito emocionado com tudo que eu escutei aqui. Muito obrigado. Um abraço. Nós é que agradecemos, Manjon. Eu vou agora, então, encaminhar ao fim da nossa reunião, uma reunião essa parte final é bastante emotiva, e eu vou me inspirar aqui no conselheiro Lorenzon, que usou umas palavras muito bonitas ali, muito interessantes, e vou me atrever aqui, Manjon, deixar para ti aqui um texto de meia dúzia de frases aqui, que eu, insisto, pelo nosso conselheiro Lorenzon, com a sua sabedoria aí, né? É um texto bastante singelo, que acho que vale para nós todos, mas neste momento, eu leio para ti, tá, Manjon? Mas vale para nós todos, que é um texto que eu gosto muito. Não sei se todos conhecem, chama Prece Irlandesa. Diz o seguinte: que a estrada se abra à sua frente,
que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, que Deus lhe guarde na palma de suas mãos. Eu acho que é um texto muito bonito. E deixo, então, para que nos sirva de inspiração para nós todos. E, mais uma vez, Manjão, muito obrigado por tudo que tu deixas aí para a gente. Muito obrigado a todos. Então, vamos dar por encerrada a nossa sessão ordinária de número 40/2022. Muito obrigado a todos. Tenhamos uma boa semana e que Deus ilumine o país e o nosso estado também nas eleições do próximo domingo. Um grande abraço a todos. Temos